Fui lá no Japão. Por falar em China, chegaram a falar no programa das 13 hoje, a história envolvendo o Fernando, ex-jogador do Grêmio. Não. Cara, vocês viram essa história? Não. Viu isso aí, Porã? Não. Cara, é uma das histórias mais nebulosas que eu vi na minha vida. Eu vou tentar encurtar. Dudu, tu vai me ajudando em O detalhes, Fernando Volante aqui. Volante. Fernando. Tá. Revelado pelo Grêmio. Volante Isso, aquele. número revelado seis, pelo jogava Grêmio. em inúmeras Veio no vezes. bola, é. Veio no No bola. meu exatamente. tempo ainda. O que acontece é o seguinte, tá? Como acontece com todos os jogadores estrangeiros, eles tentam fazer uma equipe de trabalho, cozinheiro, motorista, um cara que vai pagar conta, sabe? De brasileiros, e levam brasileiros pra lá. Ele tava jogando no Spartak de Moscou, ídolo no Spartak de Moscou, 5 anos já. 5 anos já, 5 temporadas. 5 anos lá, e aí acontece o seguinte, ele pega e tá precisando de uma cozinheira, e a cozinheira tinha um marido, e a cozinheira, não posso me afastar tanto tempo assim do meu marido, quem sabe eu levo meu marido pra ser um motorista. E aí falaram que o Fernando toparam, eles iam ganhar 16 mil reais 14 mil reais juntos. juntos, né? Tá. Pra lá. Iam juntar grana, iam comer, iam dormir ali pelo que o Fernando e a família do Fernando daria. Desculpa, a família do Fernando é a mulher dele, a atual mulher dele, e os sogros dele moravam lá na Rússia também. Aí começa o seguinte, quando o casal vai embarcar do Brasil pra ir pra Moscou, chega uma pessoa da staff do Fernando no Brasil e dá 3 malas pra eles levarem coisas pra Rússia. Normal. Tá, beleza. Eles chegam na Rússia, em Moscou, abrem-se as malas e descobrem que eles estavam levando um remédio de tarja preta pro sogro do Fernando. Eu não lembro exatamente qual é a substância, mas é uma tarja preta que tem ópio. Opioide. Um opioide. E na Rússia é proibido levar um comprimido de opioide. Imagina E aí uma eram caixa. umas 3 caixas de remédio. Caraca. Nossa. Acontece o seguinte, começa uma confusão no aeroporto, eles não entendendo o que tá acontecendo, Caramba. falando em russo, e lá estava o cara que trabalhava pra staff do Fernando no aeroporto, esperando esse casal pra E levar que eles pra falava casa. russo. E que falava russo. O Fernando e a esposa e o sogro e a sogra não estavam em Moscou, estavam de férias Itália. pela Europa, né? Aí acontece o seguinte, começa a ver confusão, descobre o remédio e eles conseguem sair do aeroporto com uma promessa de voltar pra uma delegacia depois, mais tarde, porque tinha algo errado naquela embalagem ali. Sim. Né? Beleza. Um mês, o cara limpando neve. Só um parênteses. Nessa vez do aeroporto, eles mostram pra polícia a receita que seria do sogro do Fernando, pai da esposa do Fernando. Ou seja, mostrando essa receita, teoricamente poderia haver apaziguar a situação, mas na Rússia a lei é muito séria. E aí nós vamos chegar lá pra vocês entenderem isso aí. Passa um mês, volta o Fernando e a esposa dele pra casa deles em Moscou e eles vão se apresentar na delegacia. Eles vão se apresentar na delegacia, a mulher fica em casa e vai o Fernando e não vai o sogro do Fernando na delegacia. Eles chegam lá, a polícia pega, ouve a história de todo mundo e prende o cara. O cara sai da delegacia traficante como de um drogas, traficante porque lá de a drogas. lei indica isso. Aí acontece o seguinte, a família do Fernando descobre que se o pai da menina, o sogro dele, estivesse recebendo isso, ele também seria punido e também com prisão. Caraca. Que daí, assim, aí já é uma interpretação de como a história estava sendo contada na reportagem. Aí o sogro, ele poderia ser enquadrado por ter a permissão, né? Como é que chama? A receita. Poderia ser interpretado como tráfico ou não, por ter a receita. Pela lei russa, provavelmente sim, explicou um advogado russo. E aí o rapaz que levou seria isentado, né? Porque um outro rapaz se apresentou como detentor daquelas substâncias. Porém, o sogro, né, não foi à delegacia. E aí ele se perdeu, o cara teve que dizer que estava trazendo, se perdeu na tradução. O Fernando e a mulher do cara não ajudaram o cara e o cara foi preso. Agora começam os complicadores. Imediatamente após a prisão do cara, chamado Robson, Do funcionário do Fernando. 3 dias depois, a família do Fernando manda o sogro pro Brasil. Dias depois, os celulares da esposa desse cara somem de dentro da casa. Da esposa do cara que tá preso. Do cara que tá ela preso. tava trabalhando pra eles. Imediatamente, do nada, o Fernando, por isso que eu tô falando do Fernando, é vendido pra um time de Pequim. É transferido, sai de Moscou. Tem Vendido. uma transferência, o Beijing, né? O Beijing lá de... Compra ele.
O Spartak não dá entrevista, esse cara tá preso podendo pegar 25 anos de prisão. Ele já tá preso há 5 meses. Há diga-se de 5 meses, passagem, né? não conseguiu. A lei russa só possibilita que filho, esposa possa. E a esposa lá na Rússia não conseguia entrar na prisão porque ela não tinha documento, eles só eram juntados, entendeu? Eles não eram esposo Não tinham e marido. nenhum tipo de- Esposa e marido. Não coisa era no legal. cartório. Exatamente. Nem uma união E, estável. cara, a família do Fernando sumiu do Ele tá mapa. largado à sorte. Saiu da Rússia, não carregaram nem as coisas da casa da Rússia, tipo, que abandonaram, trancaram os Instagrams pra comentários, ninguém mais consegue falar e tem um cara preso lá, Caramba, que situação. Potter, como é que descobriram o remédio? mexendo nas coisas. Na hora de entrar, acho Teve que... uma revista, então, uma uma revista. revista diferente da normal, assim. É, aparentemente sim. Tá, mas assim, o que a gente acaba de entender, assim, tá, sem acusar ninguém. Tipo, o Fernando deletou o funcionário dele na vida dele e desapareceu. Talvez tenham se assustado com a repercussão e com tudo que aconteceu, Não, ok, mas... né, cara? Mas Não, 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 não mas pode óbvio, simplesmente não pode virar deixar- as costas pro não pode cara, né? desassistir a Não, pessoa Porã, que foi mas pra a lá história é trabalhar. pior. A história é pior, Porã. A história que tá Nossa. pintando Caraca, é que velho. o Fernando, a sua esposa e a família da esposa plantaram isso. Plantaram isso pra prender um cara e inocentar o sogro. Porque o sogro veio pro Brasil e ninguém sim, sabe. Sim. Porque ele também poderia Aliviar ser o punido. sogro. Não, porque a mas- história é a seguinte, o cara tava coitado como uma mula, Sim. sem saber de um medicamento. E talvez nem o pai Fernando soubesse que isso fosse um crime. Tá, mas isso tá no plano das suposições. Isso são Não, tudo não. suposições. Já Vera- tem uma investigação Não, que tá... aí é que tá. A investigação é que a família do Fernando some. Cara, quando eu tô falando família do Fernando, não tem nada a ver com a família do Fernando aqui em Porto Alegre, tá? É o tá Fernando, lá. a sua esposa, o sogro e a sogra. Tá. Sim. Sumiram do mapa, saíram Eles da estão Rússia. na China, na verdade, né? Foram Saíram do pra mapa, China, pode dizer. levaram rápido, troço. tiraram rapidamente, cara, e ninguém sabe como resolver. Ah, mal Que pra caramba. situação. É uma situação, sim, Que cara, loucura, que muito depende loucura. muitas... ô, velho. Sério, Na verdade, tipo, cara, as o Itamaraty autoridades- ou a exatamente. embaixada tinha que entrar em... Tem um rapaz que está há 5 meses desamparado. Tem um Simplesmente brasileiro desamparado. preso na Rússia sem exatamente. nenhum tipo de assistência. Zero. Não, e que não é um Tratado- traficante internacional de tratado drogas, né? como Até prova o traficante, contrário, né? Não é? Não é. Tinha Não é receita. porque é receita. É assim. Sim. Claro, há uma Beleza. receita. É, não, pô, Ah, bem ô, meu, complexa. Não, a e, situação. não, e tem áudios da sogra do Fernando explicando, não, mas você vai dizer que isso aí é pro meu marido, não sei o quê, tipo, É. que seriam como provas que não conseguiram ser usadas. A defensora pública largou de mão o caso lá, a defensora pública que tá defendendo o Robson, a russa, largou o caso de mão. E um detalhe que, entre aspas, piora. Na Rússia é fogo a coisa, cara. Tiraram o sangue do cara na hora. Ah, é verdade. E aí apareceu uma quantidade de cocaína no sangue do cara, desse Robson aí. Ele usou cocaína numa festa antes de ir pro Brasil. Puta E merda. a mesma elaboração disse assim, ó, ele usou cocaína, mas ele não é viciado. A gente não encontrou no sangue dele uma quantidade de quem tem o vício de cocaína. Sim, sim. E que isso pode ser interpretado por um juiz e piorar a situação disso dele Não, lá. e parece que ele admite que teria usado na festa para ir para a Rússia, Antes sabe? de ir pra Rússia. Eu vou E pra aí- Rússia e vou fazer um tipo assim, festão cara, e deu. festa Vou de derreter antes de ir despedida. pra Vou Rússia. derreter. E Mas- isso poderia agravar a sua situação, porque diante de um juiz, a sua palavra poderia ter menos força devido a esse Mas exame. certamente Assim, ó, alguma autoridade brasileira do Itamaraty, Tem que como entrar, deve falar, tem, vai acho ter que que é o entrar essa história, nessa situação. essa história, ela vaza, não, quer dizer, ela é contada no Esporte Espetacular de domingo, depois Aliás, ela vai pra parabéns internet. ao jornalista Cara, a Marcelo reportagem- Correge, que O cara fez falando uma- assim, ó, russo, cara, tipo assim, cara, bah, Esse uma cara é muito coisa- bom. uma matéria de 19 minutos. Caramba, velho. Não, olha, Que sabe, coisa, com velho. começo, meio e fim. Não, que, assim, que tudo, né? Colhendo dados com tudo, impressionante. Todos os Jornalismo. depoimentos do lado do Fernando são incongruentes. Todos não se juntam. Todos são confusos. encaixam. Se conectam, né? Não encaixa. Cara, tem E muitos... tem- Vai lá. E tem alguma interferência do Brasil já nisso ou não? Tem Não sei, Fede, alguma depois- autoridade diplomática atuando? A embaixada russa tá tentando ajudar o cara Não, lá. a embaixada Desculpa, brasileira na Rússia em tá. Moscou tenta ajudar, mas a lei russa é muito forte. Tipo assim, é muito difícil de esse cara não ser. A única coisa que aliviaria isso seria o pai da menina. Só que o pai da menina tá no Brasil. Mas o que fica disso, né, cara? Com todo respeito a todos os envolvidos, né? Mas fica... Cara, o que é errado não dá pra fazer, né? Não, Tipo, Federer, eu acho que sabe o que fica de não- verdade? Quando tu for viajar pra um outro país que tu sabe que as leis são diferentes das nossas. Estados Unidos eu acho que é muito mais pra Sim, mas Agora foi vai pra- exatamente isso que eu quis dizer. Ah, tá, Duda. agora tu vai pra Tipo assim, Indonésia, vai não pra leva Rússia. mala de ninguém. Não dá Não pra leva levar, mala, né? Não Pesquisa, dá, né? não, Tipo, pesquisa o que pode e o que não pode. O que pode e o que não eu pode, poderia pode. ter um remédio tarja Sei preta lá. com uma receita, mas lá
mesmo tu Tá, na mas quem receita. Não deveria pode. ter esse cuidado Cara, mas seria pensa o Fernando comigo. com a família. Agora tu pede pra um cara, um funcionário Rafinha me teu... contrata. Eu tô levar indo uma pro mala. Tu Rafinha. não sabe o que tem lá. E o cara senta na graxa por causa disso. Não, O Rafinha me contratou, tá na Rússia. Ele faz, vou te mandar. Isso. Traz 2 malas assim. Não trago mala. Não dá pra... Tipo assim, acabou, né? o emprego. Não. Cara, não leva louco? mala, Puta, desculpa. traz acabou, 2 malas pra mas mim aí. então, Não, mas vamos Acabou partir do o emprego, é isso princípio aí? que eu não tô Bom, mas falando de acabou levar bem mala. mais, né? Levando a mala, acabou Foi bem muito mais. pior, né? né? Eu tô falando até coisas pessoais. Se tu toma algum remédio, alguma coisa... Cara, a gente foi procura pra saber Rússia, a gente se não tu imaginava pode. isso aí, né? Tá, Eu também já não sabia. tinha gente na Rússia lá. Tem um cara que tem dor nas costas, precisa de uma tarja preta. Ele fala assim: ô Potter, tu pode comprar pra mim isso aí? O Pedro Ernesto, Claro. tu compra pra mim, leva uma caixa pra mim, eu chego lá, dá esse problema. É isso aí. É. Cara, eu Só que aí é o levaria, seguinte, velho. entre aspas, o Pedro Ernesto ia ter que ir lá explicar. Eu acho que entenderiam, era um jornalista que tava temporariamente lá, não ia morar, né? Eu acho que seria mais fácil de se resolver. Talvez. Entre aspas. Ou não, talvez. né? Não, mas É, na ou não. Copa eles estavam bem mais leves, assim, né? Tinha uma recomendação. bom. Mas, cara, Ah, a que história, cara. Que difícil, Tomara cara. que se desenrole pra um lado Mas positivo eu acho que, com o olha, cara só lá, velho. apelando pra A autoridade. diplomacia, Eu né? acho também, Diplomacia vai ter que Olha, entrar em ação. parece que se a família dele intervir, vai ser 2 presos, né? E não 1. Não, se a família dele intervir e tiver um bom advogado, troca-se o crime. Porque aí o cara foi uma mula sem saber. Sim. Vai ter áudios Mas mostrando o- que ele não sabia. Mas daí acho Mas que o ô, meu, sogro vai preso daí. a já faz receita- 5 meses, cara. Essa que é a questão. O rapaz tá E lá... vai ter em outubro, Sim, né? vazou agora. Mais uma. Que é definitiva. E ele tá numa prisão que é semi. Não é tão fechada assim. Se cair na próxima de outubro, ele vai pra uma super prisão. Regime E fechado. já era. Na Total. Sibéria já era. Já era. Aí é Trabalhos 20 anos, forçados. ele pode pegar até 20. 25. A 25. Rússia é 25. sinistro. Que horror. Cara, Que que merda. coisa, velho.